Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um CorujaCast aqui, recebendo mais pessoas aqui querendo falar sobre o negócio delas, a gente poder entrevistar, poder explicar um pouquinho ainda mais sobre cada um desses negócios que conectam tanto com o Coruja quanto você que está assistindo aí, é super legal. Estou recebendo hoje aqui a Carol Fernandes, mais conhecida como Caroline, ela sempre fala Rafa Caroline, tá bom. Carol Fernandes, Nutri, e também a Vivi, que é cliente, parceira, a gente vai entender um pouquinho mais também. Vivi, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Carol. Um prazerzão estar aqui. Primeiro podcast que eu participo, hein? Show. Vai ser bom. Carol, tudo bem com você? Chegou bem? Tranquilo? Atravessou a cidade, você me contou? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, atravessei a cidade hoje 2 vezes. Mas tá bom, peguei um pouco de trânsito, relembrar os velhos tempos. Legal. Porque na época antes da pandemia, você pegava bastante, como que era esses velhos tempos aí? Sim, eu prestava serviço em restaurantes para parte de controle de qualidade, como se fosse legal. uma fiscal da vigilância sanitária, né? Mas para prevenção, né, no caso. Então eu andava muito em São Paulo, então eu pegava muito trânsito, Zona Norte, ali, centro de São Paulo. Boa. Me conta então, vamos já entrar nesse assunto que eu acho importantíssimo a gente já entrar, que estamos aqui para entender o que é o trabalho da Carol. Nutricionista, eu já sabia, né, já sei antes da gente gravar esse conteúdo aqui, que você faz um trabalho de consultoria que não é fazer dieta com as pessoas, né, é fazer um trabalho de realmente mudar a forma que a pessoa entende do que é comida. Estou certo? Exatamente, é isso mesmo, Conta aí. Rafa. Bom, primeiro eu quero já aproveitar a nossa mesa aqui, Por favor. né, e mostrar aqui o sachê do açúcar, né, do café aqui que a gente estava tomando antes de começar aqui a nossa gravação, que é exatamente isso. Muitas pessoas acham que quem é nutricionista não pode comer açúcar, não pode comer pão, glúten, arroz e etc, etc. Tem que viver uma vida fitness, extremamente fitness, saudável. Não pode comer lanche da lanchonete, batata frita. E não é assim que funciona. A vida não é assim que funciona, né? Vai baseado no estilo de vida que eu quero ter, que eu consigo ter, que faz sentido para mim, né? E isso é o que eu vou trabalhando durante todo o processo de acompanhamento com as minhas clientes. Então, quando eu fui para a faculdade de nutrição, quando eu me formei, eu quis já essa área da nutrição clínica. Eu quis legal. sempre essa área do consultório, de atender em consultório. Acabei não indo de imediato, fui trabalhar em outras áreas, de promotoria, divulgação, trabalhei em restaurante comercial, e a área que eu mais permaneci foi essa área de controle de qualidade. Foram 9 anos na área. Foi uma área que eu cresci muito, profissionalmente, pessoalmente, amadureci muito, conheci muitas pessoas, e essa rotina diária, ao mesmo tempo de ter uma rotina, de não ter uma rotina, né? Então foi uma coisa muito legal para mim. E como eu sempre quis essa área do consultório, eu fiz nutrição clínica funcional, que já era saindo um pouquinho dessa área tradicional da nutrição. Porque todo mundo, quando pensa na nutricionista, pensa em um cardápio, em dieta e em calorias, né? Quantas calorias tem esse sachê de açúcar? Não Ou sei, sai minha de lá gente. com uma lista de proibições do que eu não posso, do que eu não posso comer. Exato, né? Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. E eu já não tinha essa visão, esse olhar com a alimentação. Então eu fui para a área da nutrição clínica funcional, que tem esse olhar o alimento é o seu remédio. Legal. Olhar as vitaminas, minerais, fibras, o que vai me ajudar a prevenir doenças, ali também no processo de tratamento de doenças. Então, este olhar além da caloria, né? Então, quando eu olho para uma manga, eu vejo que ela tem vitamina C, o colorido da manga, né? Eu vejo essas outras questões, eu não fico pensando só nas calorias. E esse comer intuitivo, que era muito intrínseco meu e que ao longo dos anos eu fui descobrindo isso. E permanecendo nessa questão, nessa área, sempre investindo e para essa parte do consultório, em 2015 eu fiz uma formação em coach. Por que eu fiz Eu não essa? sabia disso. Que legal. Em 2015 eu fiz uma formação de coach. Por quê? Eu já estava com a nutrição, né, atuando ali no consultório, mesmo assim não tinha muitos clientes. Quando os clientes vinham, eu brinco que eu virava a pessoa do avesso. Era uma anamnese de 4 páginas, que eu perguntava a vida inteira da pessoa, o que ela fazia, o que ela não fazia, se ela tomava água, não tomava água, se ela fazia exercício, fumava, bebia, Tudo. enfim, tudo. Se tinha alergia, se não tinha, histórico familiar, histórico da pessoa, tudo e mais um pouco.
fazia o cardápio, fazia a suplementação, falava, daqui um mês você volta pra gente fazer o retorno e a gente fazer o acompanhamento. E nesse mês a pessoa não tinha tido evolução. E aquilo me incomodava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo que essa pessoa não tá conseguindo fazer? Porque eu tô fazendo tudo aquilo que eu conheço, da parte teórica, tudo. O que ainda tá faltando? Então aquilo me intrigava muito. Então em 2015 eu fiz a formação de coach. Por quê? Um amigo meu já estava no processo de formação, ele estava se formando em coach. E eu comecei a falar, o que é coach, tal, então você vai daqui, ou você, putz, é interessante, é legal, tal. E aí a gente ia formar uma sociedade para fazer um projeto, juntando essa parte minha teórica da nutrição e ele com as técnicas e ferramentas do coach, para trabalhar em condomínios. Só que a gente nem chegou a colocar o projeto em dia, né, para correr mesmo, para executar. Sim. Ele falou, Carol, eu não vou conseguir dar continuidade. Tô com outros projetos pessoais e não vou conseguir me dedicar ao nosso projeto. E minha mãe já tinha, né, cochichada, já tinha plantado uma sementinha. Ela falou assim, por que você não faz uma formação de coach? Eu falei assim, mãe, porque, né, ele já tem, né, vamos casar assim, vai ficar cada um no seu quadrado, né, mais ou menos isso. E aí, quando ele falou que não dava mais pra continuar... É o que você precisava pra fazer. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu fui atrás e fiz do curso de coach e eu me apaixonei pela área. Eu falo que o coach foi um marco divisório na minha vida. Que legal. E que eu entendi muita coisa. Trouxe muito autoconhecimento pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora, que refletia muito sobre as coisas. Então, essa parte do coach também me trouxe isso do autoconhecimento, como eu sou, quem eu sou, como eu posso melhorar a mim mesma de forma constante e evoluindo, crescendo, enfim, em todas as áreas da minha vida. E aí eu comecei a aplicar isso. E aí que eu entendi o porquê que as minhas clientes lá atrás não conseguiam evoluir. Deu vontade de voltar lá, resgatar todo mundo. Gente, volta aqui, vocês agora vocês vão entender o que é o negócio. Completo. Então... Super aquecido. Então, aí eu fui trabalhando essa parte que são as 4 engrenagens dentro desse processo. Então, eu fui estruturando toda a minha metodologia embasada nesse processo, que é o pensamento, o sentimento, comportamento e o hábito. Então, vamos aterrissar o pessoal aqui até agora. Então, assim, o cara chegou, legal, quero contratar uma nutricionista. Ele vai fazer várias pesquisas, né? Preciso disso, daquilo. E ele vai entender que não é só uma dieta, tem um comportamento mental dele aí, da relação que ele tem com a comida, certo? Exato. E aí você faz essa metodologia sua de 4 passos, 4 engrenagens, você falou? 4 engrenagens, que legal. Isso. Por quê? Dentro dessas 4 engrenagens é que eu vou ajudar a pessoa a aprofundar, identificar o problema, aonde que ela quer chegar, e a gente vai traçar esse planejamento dentro desse processo. Então, eu vou utilizar mais outros 5 pontos, que é foco, planejamento, ação. A pessoa precisa entrar em movimento, fazer as correções ao longo do caminho até a gente chegar no resultado. Bem legal. Por quê? O hábito é a 4ª e última engrenagem, que é a parte da dieta. Em algum lugar, o poder do hábito tá em cima. Tá mesmo. Tá em cima. A gente pega. Exato. Então, o hábito é a 4ª engrenagem, que é a dieta, é o exercício, é o tomar água, é o habitual, é aquilo que tá intrínseco, é natural de eu fazer no piloto automático. Eu gosto desse exemplo do hábito, que é o escovar dente. Hoje a gente não pensa para escovar dente. Você simplesmente pega a escova de dente, o tubo de pasta de dente, põe a pasta de dente na escova e começa a escovar. Você nem lembra se você começa pelo lado direito, esquerdo, em cima ou embaixo. Verdade. E às vezes você não lembra assim, é óbvio que você só sente falta se você... Não, esqueci alguma coisa assim, mas normalmente, cara, é super hábito, já tá fazendo. Exato, né? Então, esse é o hábito de fazer. Só que existem outras 3 engrenagens antes disso, para que o hábito seja instalado. Então, se a pessoa não trabalhar essa parte da mente, que é as crenças, os pensamentos que ela tem, aquilo que ela foi vivenciando mesmo, os pensamentos, porque eu digo assim, quando você começa com um pensamento, esse um pensamento te leva a outro, que te leva a outro, e quando você fala assim, por que eu tô pensando nisso? Como que eu cheguei nesse pensamento? É muito rápido. E cada vez que eu penso, eu sinto alguma coisa, me traz uma emoção, um sentimento. É um pouco do que tá no livro lá, que no livro falava do gatilho, né? É o primeiro gatilho, aí tem a rotina e tem a recompensa. São esses 3 aí que aí faz o ciclo ficar
Exato. Aí a gente vai entrar um pouquinho mais dentro disso, da Uhum. questão da recompensa, por causa da recompensa imediata. Então eu penso, eu sinto, eu me comporto. Esse comportamento é que Isso. faz essa ligação com o hábito, que é o praticar e repetir. Por isso que para muita gente é difícil o emagrecer, o ter hábitos saudáveis, porque o cérebro já está acostumado com aquilo. Nosso cérebro ele vai economizar energia. Para quê? Para o momento que eu preciso tomar uma decisão rápida. Uhum. Eu preciso escolher o que eu vou fazer. É sobrevivência. Simples assim. Ele é simples assim, é sobrevivência. Só que aí você fala assim, nossa, Carol, como sobrevivência, né? Porque nem tudo as decisões que a gente toma hoje é por causa de sobrevivência. Mas se a gente for resumir, pegar lá no fundo, é essa parte de sobrevivência. Então ele vai economizar essa energia para eu não ter que ficar pensando em tudo. Já pensou se a gente tivesse que pensar todos os dias para escovar o dente, como toma banho, como que dirige, como que desempenha o trabalho, né? Aquelas atividades que está acostumada. A gente vai chegar no final do dia extremamente cansado, sem energia nenhuma. Então o cérebro ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso, mas ao mesmo tempo ele é inteligentíssimo, Sim, muito né? inteligente. Eu ouvi algumas semanas atrás que o cérebro ele não entende a palavra não. Não entende. Então, assim, se você falar, não pensa no elefante cor-de-rosa. Isso, já pensou. É isso aí. Exatamente. O livro ele fala disso e ele fala daquela recompensa, na verdade, assim, desse cálculo pensar para fazer e o que já está automático, que é 95% do cérebro é automático. Você não pensa. E 5% só você se esforça para ele pensar. E aí ele só vai jogando coisas novas para o 95% e abre espaço para uma coisa. Então, se você deixa de aprender uma coisa nova, você vai ficar esse 5% ocioso, vai ficar só no automático. É extremamente perigoso até. Sim. E essa parte da recompensa que você falou aqui é muito dessa situação do dia a dia. Porque eu preciso de uma recompensa. E normalmente eu busco uma recompensa imediata. Para trazer uma paz, um prazer, um alívio para aquele momento. Então, vamos usar um exemplo que eu falei, que eu atravessei a cidade hoje 2 vezes, né? Então, esse momento de tensão do dia que eu tive, quando eu cheguei aqui, que a gente começou a conversar, tal, você falou assim, Carol, quer uma água, quer um café? Eu falei assim, pode trazer os dois? Eu tomei o café. É como se para mim o café fosse essa recompensa, de trazer esse alívio para todo momento e me tranquilizasse para a gente poder começar o nosso bate-papo. Legal. Então, me trouxe essa recompensa imediata. Então, liberou endorfina, serotonina, todas as inas que o café que traz com força. Então ele traz ameniza toda essa situação. Só que se eu tô com um problema que eu não tô conseguindo resolver, quando baixar toda essa endorfina do meu organismo, que ela vai voltar ao normal, eu vou lembrar do meu problema. Eu ainda tô com esse problema para resolver, que tem esse outro, que tem esse outro, que tem esse outro. Aí o meu cérebro vai interpretar aquilo como um problema e ele precisa me jogar por uma situação de prazer. O que ele vai falar para mim? Tomou um cafezinho, um chocolate. Exatamente. E aí eu fico presa nesse ciclo vicioso da recompensa imediata. Então, no processo, eu vou trabalhar, identificar isso com a pessoa, para eu ajudar ela a sair desse processo e criar um ciclo novo. De pensamento, de sentimento, então do hábito, da recompensa, onde que ela pode buscar prazer, que não seja só na comida, no caso, e trilhar para identificar essa solução e dissolver mesmo, resolver essa situação, um problema. Eu já participei de uma reeducação alimentar e eu tive essa mesma questão, assim, para mim, eu tinha um foco que era uma data específica, eu preciso emagrecer para essa data. E aí comecei, assim, super esforçado, só que na primeira semana eu emagreci acho que 6 ou 7 quilos, assim, numa semana, mas é por conta de que eu fiz tudo que... Eu não fui aos poucos, obviamente, né? Depois eu engordei tudo de novo. Mas assim, eu fui naquilo, emagreci e depois eu não continuei, mas eu lembro que tinha muito disso, assim, eu não lembro quem que era que falava pra mim, não sei se era no grupo, alguma coisa assim, mas falava assim, ó, você não tá comendo porque você quer comer chocolate, você tá comendo por causa do prazer, de você, não, agora eu mereço um chocolate, agora eu mereço aquilo. Você merece ter um corpo saudável, então para de dar essas desculpas pro seu cérebro, porque tem muito mais coisa aí que você
tem que fazer, né? Sim. E aí, como que é, Carol? Por exemplo, fiquei curioso. Não sei se você vai explicar mais pra frente, acho que sim, mas eu queria entender. Por exemplo, por mais que eu não tenha uma lista do que eu tenho que comer, eu tenho uma lista do que eu preciso ressignificar. Ou não? Como que eu coloco em prática essa ação, enfim? As duas coisas. Tá. E aí a sua pergunta veio bem porque eu ia dar um exemplo da Vivian dessa semana. A gente tava conversando e ela falou assim, eu acabei de comer pêssego e manga. E banana. Banana, mas tinha doce de leite. Uhum. Aí eu falei assim, tá, vamos entender. Aí eu fui conversando com ela, tal, ela falou, é um doce de leite light, tal, mas foi bem pouquinho, não sei o quê. Aí eu falei, olha, pra quem tá procurando reduzir a quantidade de doce, ok. Então, Sim. a quantidade que você tá colocando, que você falou que colocou, não foi muito. Então, isso tudo também é importante pra gente ir trazendo nessa leveza do processo. Porque justamente o que você falou, né? Não adianta a pessoa ir muito criteriosa, muito restrita ali, de reduzir, tirar tudo ali, ir no extremo, porque não vai ser a realidade que ela vai viver depois. Então, se eu falar pra Vivi, ó, tá errado, você tem que comer só a fruta, não vai colocar o doce de leite, esquece o doce de leite, você só vai comer esse doce de leite, um brigadeiro, um bolo recheado ou qualquer coisa no final de semana. Durante a semana, qualquer estresse, pico de estresse que ela tiver, ela vai surtar. Quilos de doce de leite. Porque ela vai falar assim, eu não posso, a nutricionista vai brigar comigo, eu não posso. E ela vai ficar caçando coisa pra poder comer, pra poder aliviar aquilo. Se ela não tiver isso muito claro, ela não vai conseguir. Então, uma hora ela vai comer um pote inteiro de doce de leite. E aí ela vai ficar com aquele peso na consciência de ter feito. Aí das duas, uma. Ou ela não conta pra nutricionista pra não levar bronca. Ou ela fala assim, eu vou largar a nutricionista porque eu prefiro comer o meu doce de leite. Eu mereço 1 quilo de doce de leite. Eu não mereço ficar passando essa coisa de não poder comer e tal. Entendeu? Então entra nesse ciclo também mental e emocional. Então, se eu não olhar para isso, ela não vai conseguir auxiliar ela, orientar ela nesse processo, ela não vai conseguir se livrar disso. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, vamos nesse sentido, evitando o máximo que a gente consegue do doce, mas quando você vê que dá para colocar, ok. A partir do momento que você vê, isso aqui tá começando a ficar muito frequente, a gente vai reduzir um pouquinho mais essa quantidade de dias. Então, a gente vai afunilando e apertando um pouquinho mais. Porque o cérebro vai entendendo que aquilo não é tão importante assim. Porque se a gente for parar pra pensar, é uma coisa que às vezes eu falo, que a gente não nasceu comendo chocolate, a gente não nasceu comendo brigadeiro, a gente não comeu doce de leite, nada dessas coisas. Então, como que eu posso falar assim, eu não consigo ficar sem tal coisa? Consegue, sim. Deixa eu dar um exemplo que agora me remeteu até à questão da criação do filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos e ele nunca experimentou refrigerante, ele nunca comeu, sei lá, hambúrguer e ele nunca muitas coisas que a pediatra fala. E eu já tive um questionamento de assim, mas coitado, por que coitado? Ele não sabe o que é. Teve uma vez que eu fui numa festa de criança e tinha aqueles tubetes com balas, né? De festa de criança. E ele pegou, jogou todas as balinhas no chão e começou a brincar. Porque ele não sabia o que era. E todas as outras crianças comendo aquelas balas. E eu falei, tá tudo bem, porque ele não sabe o que é. Então ele tá feliz ainda assim. Sim. E é realmente isso. É isso. O Otávio também, a gente... Não, é mais fácil com o primeiro, né? Primeiro a gente não colocava açúcar, nada e tal. Não tomava refrigerante. Até hoje, ele tem 5 anos, ele não toma refrigerante. Não é, ele já tentou algumas vezes, que não tinha, em um lugar que a gente tava, só tinha refrigerante, nem água tinha. Ah, vai refri, tá? Tenta aí, Otávio. Ele, nossa, não quero, vou ficar com sede. Então, assim, é o hábito. O cara não tá acostumado a tomar refrigerante. Já o Heitor, que é o meu segundo filho, né? Sim, comeu batata frita com 1 ano e pouquinho, porque o irmão já estava comendo, então é mais desafiador mesmo, mas eu acho que isso daí é muito real. Você aprende, por exemplo, tem uma coisa muito que acontece em jejum, né? Quando você tem períodos longos de jejum, eu vou deixar de comer um período ou uma coisa que eu vou deixar de comer específico. Esse tipo de coisa, você depois que você passou um tempão sem comer, você não quer mais voltar a comer. Sim. Você fala, não vou comer mais isso, eu nem gosto mais tanto por conta desse hábito, né? Exato. Então, todo esse processo tem essa questão do equilíbrio, dessa leveza. E eu sempre falo,
quando você quiser comer alguma coisa, se pergunta, isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Isso vai me aproximar do meu objetivo, de onde eu quero chegar, ou vai me distanciar? Porque aí entra aquela do prazer tardio, do prazer a longo prazo. Então, eu vou comer um brigadeiro hoje, ou eu quero entrar naquela calça número 40? Fico lembrando todo momento das nossas sessões. Isso é porque conecta muito, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi nessa reeducação que eu fiz era, assim, você come, que é que você falou no começo, para sobreviver, ou você come realmente porque você tá, né? Quando eu fiz nesse período que eu fiz, tinha um desafio lá que era ficar 12 horas sem comer. Uma coisa meio louca, né? Não indicar isso, gente. Contratem a Carol, tá? Mas eu fiz umas coisas. Mas eu lembro que teve um período que eu fiquei um tempão sem comer, e aí eu tava nervoso, assim, irritadíssimo, assim, você via que era a minha natureza buscando, nervoso e tal. Depois passou o segundo dia, eu já não tava mais desse jeito. O terceiro dia eu já tava mais tranquilo. Então, essa coisa da abstinência também acontece, né? Você vê que não é tão natural como a gente, eu escolhi comer isso. Não, é uma essência buscando. Então, é importante você deixar bem claro aquilo que você precisa comer, o que vai fazer bem para você e o que vai fazer mal. Sim, porque essa questão que você falou da abstinência, o mesmo centro do nosso cérebro de uma pessoa que tem o vício de álcool, o vício de droga, é o mesmo vício da pessoa que tem essa questão com o alimento. O mesmo processo químico que acontece. Porque é o mesmo processo das 4 engrenagens que tá ali. Então, a pessoa tem ali uma crença, tem ali uma emoção que ela não consegue se satisfazer e ela vai se comportar daquela forma. E cada vez que ela pratica e repete aquilo vai se instaurando, vai se enraizando e entra no piloto automático, entra no hábito. E aí, se a Vivian quiser também falar um pouquinho, mas eu vou fazendo todo esse processo investigativo mesmo para ir lá na raiz do problema. O que aconteceu lá atrás de todo o processo. E aí, se você quiser falar um pouquinho como que foi, se você quiser falar da... Como está sendo, né? Por que você quis? A Carol a gente fala que é nutri diferenciada, assim, porque realmente se você fala, comi doce de leite, ela não vai te dar bronca, mas também ela vai deixar que você entenda que não é o doce de leite que vai te ajudar, né? E sim, tudo o contrário. Então, a gente iniciou, né, o processo lá de coach. E é totalmente diferente, realmente. Ela vai indicar algum tipo de alimentação para você atingir algum objetivo? Vai. Mas o principal é realmente todo esse trabalho por fora. A gente trabalha muito emoção. Trabalhei luto com ela. Trabalhei questões de infância. Tem visualizações que a gente fala, que você fala assim, nossa, por isso então que eu sou viciada em doce de leite, né? Então você começa a enxergar todo o motivo de você se apegar a um alimento ou de você, achar que é merecimento, né? Então eu me pego todas as vezes pensando, tira essa criança de dentro de você, tira essa criança. Legal. É você que manda na situação. Então, assim, todo momento, hoje mesmo, aconteceu. Eu falei, é você que manda. Não é a criança que tá dentro de você. Então, assim, são várias questões que não é simplesmente vou comer algo e me permitir me arrepender depois. Porque aí você fica realmente naquele ciclo. E não é uma questão também que você fala, putz, lá vem, dieta de novo. Né? Então, assim, é meio que ela não desiste da gente e a gente não quer desistir dela. No Legal. sentido, assim, não quero isso pra sempre, entendeu? Porque não é simplesmente, ela ajuda a chegar no objetivo? Sim, ajuda. Mas e aí? E o depois, né? Vamos manter? Né? As 4 engrenagens estão realmente definidas pra sua vida? A gente começou agora, não cheguei no meu objetivo, nem tô perto de... Mas eu sinto que, assim, encontrei um caminho de fato, entendeu? Por já ter tentado dieta, já ter tentado jejum intermitente, já ter feito loucura, já ter tomado remédio, já ter, enfim, diversas situações, emagrecido muito e engordado triplo, né? E eu cheguei numa fase em que, depois da maternidade, pra mim, me tornou algo muito difícil. Eu voltar ao meu peso, isso prejudicou bastante, e eu agora estou entendendo por que realmente está sendo difícil.
né? Então, depois da maternidade, tive a questão de ser empreendedora, né? De ter a minha empresa. Então, tudo isso é o que está realmente seguindo. Fala assim, tá, então eu vou entender, né? Se realmente eu tô tendo, por exemplo, na alimentação um refúgio. E eu tô entendendo que sim. E, claro, né? Carol que me ajuda nisso. Eu já, na época que o Otávio nasceu, meu primeiro filho, eu engordei 10 quilos em uma semana. A Carol falou, cara, como você conseguiu? Eu não sei. Era de madrugada, porque ele acordava pra mamar, e aí a gente fazia todo o esquema lá pra ele mamar, e eu ficava na cozinha comendo, assim, ansioso com aquilo, sei lá. E eu descobri que quando eu tô nervoso, ansioso com alguma coisa, eu engordo, assim, de uma forma descomunal. Então, você imagina essa conta, 10 quilos por semana, onde você vai parar? Mas aí eu faço esses ajustes rápidos, né? Tipo, olha, eu já estou fora do que eu precisava, né? Então ele dava essa ajustada, mas é totalmente emocional. Assim, para mim isso é claro. E eu claro. descobri também, através Pelo menos da Carol... comigo, né? Sim. Mas é com todo mundo. Todo mundo, é com né? todo mundo. Sabe o que eu lembrei agora? De uma das primeiras sessões que você falou assim, olha, os primeiros testes que você pode fazer é tentar perceber o tanto que você demora para almoçar, jantar, enfim, para fazer uma refeição. Ela falava, 3 minutos, né? Rapidinho. E aí você pediu para fazer o teste do celular, do cronômetro. Aí ela pediu para fazer um teste do cronômetro. Vira o celular, roda o cronômetro, esse teste vira aí, o celular. Carol vive, né? É assim, né, Carol? Aí... você pôs a comida no prato, e aí sempre eu peço para a pessoa liga o cronômetro do celular e vira a tela para baixo. E come normalmente, do jeito que o habitual que a pessoa come. E aí, quando acabar, você pega e vê quanto tempo deu. E aí dava, assim, 4, 5 minutos, eu tinha acabado já de comer. E se você for ver, se você tá ali só porque eu tava focada, eu vou só comer pra ver quanto tempo eu demoro comendo. Aí foi onde ela falou assim, o erro está exatamente aí, porque o seu cérebro, ele demora 20 minutos pra entender que você tá se alimentando. Tem então, uma comunicação entre o nosso estômago e o nosso cérebro. Porque eu brinco que quem tem dentes é a nossa boca, não é o nosso estômago. Então a gente precisa mastigar bem. Então, tu vai falar assim, mastiga 33 vezes, 30 vezes. Meu Deus, tem isso. Mas aí eu falo, não fica contando quantas vezes. Mastiga, né? Sente que o alimento tá bem triturado e você vai engolir. Se sentiu que tá bem triturado, beleza. E aí você descansa o talher, porque a gente não tem o hábito de descansar o talher na beira do prato. A gente fica carico, o garfo com a faca na mão, e você pôs uma garfada, você já tá ali arrumando de novo pra pôr de novo na boca, e assim você vai. E aí você come muito rápido. Então, tem esse tempo de comunicação do nosso cérebro com o nosso estômago, que ele vai sinalizar fome. Então, se eu estou com fome, ele vai mandar esse sinal e eu vou comer. Depois que eu comi, ele vai enviar um outro sinal de saciedade, que você não precisa comer mais. Então, se eu como em menos tempo, às vezes é a quantidade que você precisa, mas você vai ficar com aquela sensação de fome. Eu ainda estou com fome, porque ainda não deu tempo de chegar a comunicação lá no cérebro. Você, para de comer. Meu Deus. E aí você fala, cabe mais um pouquinho. Aí você vai lá e põe mais um pouco no prato e come. Ou vai pra sobremesa e faz um negócio, nossa. Só que aí, quem tá com, eu vou comer mais um pouco, é aquela coisa assim, pode repetir, você comeu só isso, come mais, tal, que é o que normalmente o povo fala, né? Aí você vai, põe um pouco mais, ainda tem a sobremesa, tem o suco, tem mais não sei o que lá. Então, quando já deu esse tempo, é aquela sensação do depois, você fala assim, tô com a comida até aqui, ó, no pescoço. Por quê? Você comeu além do necessário. Então, essa sensação de estufamento vai ficar porque você comeu além do necessário. Assim, além do necessário, além do espaço físico, né? Você Sim. fica, meu Deus, aí o corpo fica aquela coisa, nossa. Eu vou depois daqui eu já tô pensando, meu Deus, vou juntar o podcast que a gente gravou com a Adriana, que ela falava assim, do jeito certo de comer e tal, com você, que agora, além disso, porque etiqueta, então, também é saúde, né? Você tem que ter um pouco de calma ali na hora de comer. Exato, que é o que o pessoal da nutrição comportamental traz do mindful eating, que é o comer com atenção plena. Legal. Então, é você comer, saborear, sentir o sabor, a textura daquilo que você está comendo, o sabor, os temperos, tudo. Então, ali você está comendo com atenção plena. E, além disso, você também vai prestar atenção no que você vai comer. Uhum. Então, eu não... no sábado que a gente foi lá na Collab,
eu falei, como que, se eu vou num restaurante self-service, como que eu vou olhar? Então, se tem 10, 20 opções de prato frio, de prato quente, eu vou olhar quais as opções que tem, o que eu tô habituada a comer na minha casa e aquilo que eu não tô habituada. E também aquilo que, putz, isso aqui é o meu favorito. E vou dosar o que eu vou colocar no meu prato. Para saber a quantidade que eu vou comer, para não comer além do necessário, e colocar ali um pouquinho de cada das coisas que eu vou colocar. Então, putz, tem uma batata X que eu gosto. Vou diminuir a quantidade de arroz, por exemplo. Né? Ah, tem macarrão, tem lasanha, tem isso, tem aquilo. Eu, por exemplo, falando em macarrão, eu adoro conchilhone, recheado de 4 queijos, é uma tentação. Pausa, espero que você esteja ouvindo isso no almoço. Não, ela ela é nutri, mas ela come muito, viu? Olha isso. Ela come... Porque, Carol, tem esse daí também de você... Independente da quantidade, enfim, quando você come consciente, você pode até comer mais, né? Não sei, faz sentido isso que eu pensei Do agora? comer mais, não, porque você acaba comendo mais ainda de forma consciente. Tá. Porque você não vai extrapolar. Às vezes você fala assim, putz, extrapolei hoje. Beleza, você tá consciente que você extrapolou. Só que a consciência, diferente da pessoa que tá comendo por emoção, quem come além do necessário tem culpa e arrependimento depois que comeu. Então ela tem culpa, arrependimento, tem gente que sente raiva. Enfim, fica se xingando. Nossa. Né? Por quê? Porque ela não devia ter comido, não precisava ter comido tudo isso. Então ela sente essa culpa. A pessoa que come consciente e quando ela extrapola, ela tá consciente que ela extrapolou, ela não vai sentir culpa porque nos outros dias, ou nos dias seguintes, ou nos dias anteriores, ela sabe que ela estava ali dentro do equilíbrio, do mais saudável. Que é uma dica legal para o pessoal que está ouvindo, é a parte do 80-20, a regra 80-20. 80% das refeições, seja no dia, seja na semana, seja no mês, 80% mais saudável. E 20% não saudável, né? Aquele dia de comer pizza, de comer um lanche, de às vezes ir numa festa de aniversário e comer mais docinho, mais salgadinho e tal, não sei o quê. Então, é esses 20% ali da regra que eu vou utilizar para isso. Então, não é o dia do lixo. É dentro dessa regra que você vai trabalhando. Então, esse comer consciente vai trazer essa tranquilidade de que tá tudo bem. Que é o que eu falei pra Vivian quando ela falou que tava comendo a fruta com doce de leite. Tá tudo bem. Né? Então, é importante ter essa consciência e entender qual é o gatilho que tá te levando. Então, é um estresse no trabalho, é uma coisa familiar, é uma doença na família. O que é que tá startando esse gatilho que eu tô comendo pela emoção? Então, se eu estou consciente disso, ou eu vou comer menos quantidade, ou eu vou conseguir dominar mais essa questão de falar assim, não, hoje não. Hoje eu não vou comer. Por mais que eu esteja assim, hoje eu não vou comer. Eu vou tomar mais água, eu vou tomar um chá, eu vou sair lá fora, vou respirar um pouco de ar, vou ouvir uma música, sei lá, fazer qualquer coisa menos comer aquilo. Jurava que você ia falar assim, ó. Pensa aí você pegando uma trufa e imaginando um morango, sei lá. E aí vai dar o resultado do morango. Não funciona. Ai, droga. Porque a pessoa vai sempre associar e essa questão emocional não vai trabalhar. Tem outras visualizações, que eu acho que eu não cheguei a fazer todas com a Vivian ainda, mas tem algumas vocês visualizações. Falaram sobre isso, visualização. O que é essa visualização que vocês falaram? A visualização, eu vou guiando a pessoa para ela imaginar algumas cenas. Tá. Então, por exemplo, você me fez lembrar de uma... Outro livro aqui, Poder da Mente, talvez o poder do Johnny... depois a gente acha aí qual que é, mas ele fala sobre isso, de você crescer um resultado e diminuir outro na sua mente, é isso? Tem isso também, Legal. tem essa visualização também. E você me fez lembrar de uma de explodir, que eu vou fazendo a pessoa explodir a comida até que ela, né, eu vou fazendo ali, guiando, orientando, e ela vai explodindo alguma coisa na cabeça dela. E tem a troca, que é isso que você falou. Então, eu vou deixar uma imagem maior e uma outra menor dentro disso, de fazer essa troca. Explica pro pessoal exatamente. Eu acabei falando do livro e a gente ficou um pouco confuso. Como que eu faço uma visualização? Tem que ter uma pessoa guiando para ela visualizar. Então,
Vou pegar uma que eu normalmente faço no começo do processo, que é da cachoeira. Então faço com que a pessoa entre num momento de relaxamento para ela poder se concentrar naquilo. Por quê? Você tá com a mente cheia de coisa. Então eu preciso que você esqueça um pouco desse momento e se concentre ali com você. Então, faço com que ela relaxe, que ela se concentre no corpo, na imaginação, tire as coisas da mente, os pensamentos, tudo. Trabalhando respiração também. E aí eu vou conduzindo ela. Então, imagine que você está num campo florido, que você está com um peso assim, assim, assado. E quero que você imagine agora qual é o peso que você deseja estar. Então, traga essa imagem para sua mente nesse momento. E agora você vai entrar numa cachoeira, e tem uma lenda dessa cachoeira, que toda pessoa que entrar nessa cachoeira, ela vai sair com o peso e o corpo que ela deseja. Então eu vou ali conduzindo, aí tem toda a narrativa ali da pessoa que tá ali na cachoeira. Então eu vou trazendo e vou narrando para ela justamente ir imaginando toda essa cena. Legal. Aí depois eu falo, né? Então, agora você saiu da cachoeira, imagine que você está assim, né? Com o seu peso. Agora imagine que você está indo para o shopping, para a loja, comprar a roupa que você deseja. Você entra na loja e tem o tamanho, a roupa que você quer. Como que é essa roupa? Que cor que é essa roupa? Qual é o tamanho? Agora, o calçado, que tipo de calçado que você tá no pé? Olha para o seu corpo, o seu rosto está mais fino. Então, eu vou fazendo com que a pessoa imagine toda essa cena. Por quê? Primeiro a pessoa precisa imaginar. Então, primeiro vai acontecer na mente dela, depois vai acontecer fisicamente, vamos dizer assim. Então, quanto mais ela visualizar que ela tá magra, que ela conseguiu emagrecer, mais isso vai fortalecer a ela ter comportamentos para levar ela a ter aquele resultado. Muito legal. Isso é uma técnica do coach. Do coach junto com PNL, legal. hipnose, aí todo mundo fica pensando, nossa, vai me hipnotizar. Não, gente, tá tudo bem. Eu sou extremamente, eu sou assim, ansiedade, né, lá no cérebro, extremamente. Nossa, só você, só você, todo mundo. E é algo que, assim, eu pensei no início, puxa, será que minha ansiedade vai ajudar, né? Ai, se desconecta, para. Eu falei, cara, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir. Só que é aquela coisa, né? Você joga pro cérebro, ele já vai entender que é aquilo. E aí eu desmistifiquei tudo isso e falei, não, preciso direcionar. Então, todas as vezes que ela fala, hoje a atividade é uma visualização, eu já tô extremamente preparada para aquilo e acontece assim, é real, dá para acalmar, dá para visualizar, dá para você falar para você mesma que é possível aquilo. Então, assim, tudo isso é muito mais sentido do que você simplesmente pensar que estou seguindo uma dieta, por exemplo. Né? Porque então... tem essa questão do visualizar, que muita gente fala e acha que é besteira, porque todo mundo fala assim, pensa positivo, pensa positivo. Você pode pensar positivo, só que se você não sentir o positivo, não vai adiantar nada. Porque tá no sentir. Tem uma outra desse do sentir, é da gratidão. Ah, você tem que agradecer, tá? Mas o agradecer é diferente de você sentir a gratidão. O sentir a gratidão é muito maior, assim, é uma coisa que parece que sai de dentro de você. Eu gosto de dar esse exemplo da gratidão, atrelando o amor de mãe que eu sinto pela Estela. Legal. De noite, quando ela vai dormir, ela tenta, eu falei até que vou gravar e vou colocar na internet. Ela já pegou toda a rotina dela da hora que a gente vai pro quartinho dela pra dormir. Então agora ela vai lá, tira o edredom de cima da cama, liga a luzinha que fica lá acesa no quarto dela, tira as coisas, os bichinhos e tal, vem, sobe no meu colo, coloca a cabeça aqui no meu ombro, eu dou um beijo nela, ela me dá um beijo, aí ela já joga o corpo pra eu ficar com ela aqui no colo, como se fosse um bebê, sabe? E aí eu fico ali, um pouco com ela abraçadinha ali, agarradinha, e aí eu fecho o olho e sinto aquele amor, e de passar esse amor para ela, que ela possa sentir esse amor. Então, a gratidão é isso, que vai muito além, né? Então, não adianta você pensar se você não sentir aquilo. É verdade. E tá muito atrelado. E se a pessoa, dentro desse processo, não trazer isso muito forte, ela vai se perder. Então, por mais que às vezes ela consiga, ou às vezes ela trava ali no meio do caminho,
é por conta dessa parte do mental e do emocional. Tem alguma coisa que tá travada, ela não quer abrir, ela não quer expor, porque às vezes é um trauma muito grande. E o cérebro, para defender, ele bloqueia. E tem uma coisa também, Carol, você me fala se eu acho que eu li um livro que chamava A Coragem de Não Agradar. Acho não, é esse livro mesmo. E aí lá ele falava sobre você atingir algumas metas na sua cabeça. Então, olha, eu sou uma pessoa brava, não gosto de lidar com pessoas. E aí, na verdade, você é uma pessoa amorosa, tão amorosa, que você se bloqueou pela chance de alguém não te amasse. Então, você atinge aquela meta e, acabou, sou uma pessoa brava. E você, na verdade, não é. É uma casca que você está ali se protegendo. Eu não sei falar tecnicamente, né? Mas é isso. Então, tem muito dessa pessoa também. É só falar, não. Eu vou pensar positivo, não sei, isso daí não dá certo. Tem um pouco dessa, que talvez seja crença, não sei. Como que é isso dentro desse assunto que a gente está falando? Entra nessa parte da crença e da proteção mesmo da dor. Uhum. Então, dentro disso, eu descobri que dentro da psicanálise, não vou falar para você que é 100% dos psicanalistas que fazem isso, mas existem 5 feridas emocionais que a gente sofre quando criança. Que vou tentar lembrar ver se eu consigo lembrar de todas. A rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Então eu sofro todas essas feridas, umas com mais intensidade e outras com menos intensidade. Dependendo de como for, aquela ferida não interfere tanto na minha vida. E com o passar dos anos, o que acontece? Para eu não sentir essa ferida, eu crio uma máscara, que é essa couraça, essa casca que eu crio. Então, eu crio uma máscara para eu não sentir aquela dor. Então, para eu não ser rejeitada, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer sim para todo mundo. Eu quero ser aceita em todos os grupos. Se alguém falar, não me convidar para ir em tal lugar, eu vou falar que ninguém gosta de mim, e que isso, que aquilo, e eu entro num papel de vítima, né? Então, é aquela ferida. Então, para não ter aquela ferida, eu vou ser a boazinha, a que fala sempre sim, né? Que nunca responde, né, a malcriada. Então você vai criando ali os rótulos e isso vai entrando dentro das crenças, porque eu vou crescendo ouvindo aquilo. Vou dar um exemplo dentro disso do boazinha das crenças. A Estela, a personalidade dela é de influente, é comunicativa, e dentro dos temperamentos seria o sanguíneo. E aí eu entendi isso nela, e aí eu comecei a estudar e entender um pouquinho mais essa parte dos temperamentos, e uma das características desse temperamento é ser desastrado, é de não prestar atenção, de esbarrar, de derrubar, e de não... E aí teve um dia que ela derrubou, fez alguma coisa, e eu, sabe assim, de tanto ela fazer, assim, veio assim na garganta, de falar assim, você é muito desastrada. Aí eu falei, não vou falar, porque senão eu vou criar uma crença na cabeça dela de que ela é desastrada. E ela não é desastrada. É da personalidade dela. Então, o que eu preciso trabalhar nela? Essa mais atenção, dela estar mais focada, de fazer algumas coisas. Então, outra coisa do perfil dela é de não ter organização, de não ter foco ali, disciplina de fazer as coisas. Então, eu tô fazendo isso com que ela tenha essa rotina, essa disciplina. Então, é um trabalho. Então, entra muito nessa questão. E aí, dentro dessas feridas, pode ter um trauma. Que aí também entra dentro dos sabotadores do emagrecimento. Então, a perda de alguém, né? Seja na infância, seja no momento presente. Então, aquilo ali vai me trazer... Eu preciso de um refúgio. Que nem quando você falou que quando o Otávio nasceu que você engordou 10 quilos, isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. É mais comum com mulheres do que com homens, mas acontece. Por quê? Eu preciso proteger a minha família. Agora eu sou o provedor da minha casa. Eu preciso dar atenção para o meu filho, para minha esposa, e nada mais importa. Então, você vai trazendo essa proteção, essa força, de forma inconsciente, traz essa ansiedade do que eu posso fazer. Então, é uma mistura de várias coisas. Por isso que tem que analisar específico de cada pessoa, a realidade de cada pessoa. Porque aí você consegue entender e ajudar essa pessoa a encontrar o melhor caminho para ela não voltar mais. Então, então é isso que aconteceu? Eu entendi, ressignifico e sigo um caminho diferente.
Você fez um ponto que eu acho que aí eu não sou a mãe, né, obviamente, mas é um tema que atravessa bastante na sua atuação, né? Você trabalha bastante com pós-maternidade, né? Sim. Como que é esse trabalho? A Vivi falou, mas você não tinha falado com a Carol ainda, né? Como que foi essa? Não, Mas não. como foi a sua pós-maternidade aí? Minha pós-maternidade foi, assim, bem complicado também, porque meu filho não tinha nem 1 ano, eu perdi a minha avó. E eu nunca tinha perdido ninguém tão importante na minha vida. Aliás, graças a Deus, foi só ela, né? Então tá tudo bem, tô me recuperando. Mas assim, eu tive que enfrentar o pós-maternidade e eu tive filho na pandemia. Então assim, toda Nossa. aquela loucura, né, de pandemia, eu não podia sair, né? Eu tive o Léo no final de 2020. O Léo foi conhecer gente em final de 2021. Então, toda essa questão, então, meu pós-maternidade foi bem complexo. Nossa, eu não consigo foi nem bem... imaginar, porque, desculpa te interromper, Vi, mas assim, a Carol, minha esposa, ela teve o Otávio, e aí 12 dias antes dela ter o Otávio, a avó dela morreu, faleceu. Então aí foi já um desafio pra gente. E aí ele não falava porque durante a aprendizagem dele de fala, a gente viveu na pandemia. Já foi um desafio pra gente. Agora imagina nascer na pandemia, assim, Foi. nossa, é super desafiador. Eu engravidei em janeiro, em março a pandemia explodiu. Então, ele nasceu em outubro de 2020, naquele auê, e, enfim, eu tive pressão alta, tive diabetes gestacional. Então, toda essa parte, com certeza, foi algo emocional que veio em cima disso, porque eu tinha muito medo de sair para fazer os exames. Tinha muito medo, porque era tudo muito novo e era meu primeiro filho, né? Eu falei assim, poxa, como que vai ser, né, daqui para frente? E aí, enfrentei essa questão, aí em seguida o Léo tinha 9 meses, a minha avó faleceu, o Léo tinha 10 meses, a minha avó faleceu, tanto que quando ela faleceu, 1 mês depois o meu leite secou. E eu amamentava muito, e aí meu leite secou, assim, imediatamente. Isso. Falei assim, foi emocional. Então, assim, o meu pós-maternidade foi bem conturbado nesse sentido, né? Questão pandemia, a perda de gente querido, desafios aí que a gente tem, né? Nesses primeiros Meu filho é momentos. tranquilo. É tranquilinho. Nossa, meu Deus do céu. Eu vi a Carol ali indo, assim, assim, eu falo, cara, é desafiador. Não tem nada que se compare. Eu nunca tinha estado perto, obviamente, minha mãe teve a Heloísa, que é a minha irmã mais nova, a gente tinha 15 anos, então eu vi nascendo ali e tal, mas não tinha a menor noção, 15 Você anos era você não filho, sabe né? nada, Ele né? era filho, né? E assim, maturidade, né? Eu acho que quando, não sei com vocês, mas pelo menos pro lado de pai, parece que a vida era uma coisa. Quando o filho nasce, parece que o seu olho, ele muda, assim, É é uma isso. perspectiva totalmente É diferente. isso. Você- Hoje em dia eu morro de medo de qualquer coisa. É. E eu antes tinha sonho de pular de paraquedas, maior coragem pra fazer qualquer coisa, só maior aventureira. Depois do Léo, não me chama pra fazer nada disso. Fala, misericórdia, se eu tenho um morro. filho. É assim. Então, e aí eu lembro que a Carol, eu falava pra ela assim, quando a gente fez uns cursos de, não sei se é nascimento, a gente fez um monte de curso. E aí tinha um que eu falava assim, e a gente aprendeu sobre essa questão de que os hormônios mudam, a mulher muda, a tua rotina muda, mas você não imagina. E aí, né, quando eu vi o vídeo, quando a gente fez esse treinamento, eu falei, Carol, faz um vídeo seu falando com você no futuro. E porque elas falaram assim, ó, você vai ficar triste, você vai ter isso, vai ter aquilo. E eu comecei a ficar com medo. Falei, meu, se ela vai ficar triste desse jeito, Carol, grava um vídeo seu falando pra você. Ela não gravou. Nossa, eu ia perguntar, devia ter Não gravado gravou. mesmo. Mas aí ela não gravou e eu acho e ainda continuo achando que isso vai ser uma boa pra alguém fazer isso. É mesmo. De gravar, porque o que acontece, eu falei pra ela, eu falava, não falei diretamente, né? Depois eu falava pra ela, ela tava melhor. Porque ela não teve um, como chama? Ela não teve uma depressão pós-parto. Ela teve o que chamam de baby blues, eu acho que é. Que Isso, eu sempre esqueço esse nome, mas é isso aí. eu tô falando porque atravessa nesse tema de emocional, né? Mas que é o fato de você não rejeitar o bebê. Ela só não rejeitou o Otávio, mas ela passou sim e eu olhava pra ela e falava, meu, não é a Carol que eu conheço. E eu tô falando isso porque a gente já gravou o podcast, então tudo bem, não tô dando nenhum spoiler aqui. Mas é uma coisa assim que eu via muito, a mudança que acontece, e aí obviamente, só que no caso da Carol, ela tem facilidade de emagrecer, então, assim, a gente via, meu, o que aconteceu com a Carol? Ela tá sumindo. E não era só questão física, era questão de alma. Eu falava, meu, a Carol
se a gente visse, assim, um vídeo dela e ela tava assim, sabe? Eu falei, meu, a Carol precisa de ajuda. E aí a gente, obviamente, foi procurar ajuda, assim. Ela fez muitas sessões de psicanálise, eu não sei se é sessões de psicanalista, né? E ela fala, então recebeu a alta e tal, e enfim, foi bem um processo super desafiador. E aí você entra bem nessa hora, Carol, de pós-maternidade, como que é? Normalmente vai ali depois dos 3 meses, porque os primeiros 3 meses é sempre mais punk, né? Eu falo que é uma eternidade. 3 Parece meses que não parecem passa. 3 anos. Parece que não passa nunca. Mas é justamente quando a mulher começa a voltar a olhar um pouco mais para si, para esse cuidado da questão do peso, do corpo, porque dá esse choque do antes e do depois. Porque eu quero ter aquele corpo que eu tinha antes. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que o meu corpo mudou, né? Então, só que esse olhar nem sempre você consegue ter e tá claro na sua mente. Então bate esse conflito de querer voltar a todo custo a ter o peso que você quer, mas você não sabe como. E aí vem todas essas questões emocionais que vão trazer esse conflito ainda maior. Porque vem a parte das insatisfações. Então, se eu tô insatisfeita com o meu corpo, o que vai me dar satisfação? Comer. Eu tô com esse emocional, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô querendo matar um. O que eu preciso fazer para poder acalmar? Vou comer alguma coisa. O meu marido não me ajuda em casa porque ele só trabalha, chega, não faz isso, não faz aquilo, não sei o que. Vou comer alguma coisa. Então, cada insatisfação que eu vou tendo em cada área da minha vida, eu vou buscar satisfação em alguma coisa que vai ser no comer. Comer é como se resolvesse o problema da face da terra. Só tá começando o problema. Exatamente. Só que quando ela percebe que aquilo não tá bem, por quê? Eu vou comprar uma roupa maior, ou ela volta a usar um pouco das roupas de quando eu tava grávida, e assim ela vai meio que levando, empurrando a barriga, literalmente empurrando com a barriga, né? E aí, quando eu entendi essa questão da nossa linguagem corporal dentro dessa questão das doenças, eu falei assim, cara, tem total sentido, porque se eu tô empurrando com a barriga, que tamanho que tem que ser a minha barriga? Tem que ser grande, porque eu preciso empurrar as coisas com a barriga, né? Então, se eu quero diminuir minha barriga, eu preciso parar de empurrar as coisas com a barriga. Para parar de empurrar, eu preciso resolver. Desafio. E aí é um desafio, porque ao mesmo tempo eu quero resolver, mas eu não sei como. Tem gente que entra nessa questão do orgulho. Não, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu posso, que eu consigo resolver tudo sozinha e não sei o quê. Mulher tem muito disso, né? De resolver tudo sozinha. Então, vai isso tudo mental e emocional. E aonde que ela vai no comportamental? Comida, para trazer esse alívio. E isso entra no habitual. Então, até ela tomar daquele estalo de, meu Deus, preciso resolver isso, onde foi que eu cheguei? E ela voltar, se ela ainda fica naquela de que preciso resolver tudo sozinha, ela vai para os remédios, para dieta restritiva, ela vai tentar todas as outras alternativas. Tem cardápio na internet, vou pegar um cardápio que tem lá na internet. Fazer um jejum. E ela vai da cabeça do jeito que ela quer. Tem gente que fala assim, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo. Mas por que você vai tirar tudo isso? Né? Teve uma reunião que eu participei, que a moça estava com pré-diabetes, e ela falou assim, eu não posso comer nada do que tem aqui. Aí ele, vou comer um amendoim japonês. Eu falei, por que você vai comer o amendoim japonês? É pior do que se você comer esse pão que tem presunto, que tem queijo, que tem alface, tem tomate. É muito melhor aquele do que isso aqui. Aí ela, mas como? Porque todo mundo pega na base da caloria. Porque um pouquinho, né? É caloria. Isso aqui tem 10 calorias, aquele lá tem 100. Tá, mas esse aqui não tem nutriente nenhum, né? Então, as pessoas vão nesse ritmo. E aí, quando ela vai nessa de, eu fiz, consegui emagrecer, aí ela volta e engorda tudo de novo. Porque é aquilo que eu falei do estilo de vida. Ela não tá construindo a base do estilo de vida que ela quer ter. Então, ela faz um jejum intermitente, emagrece 10, 15, 20 quilos. Agora eu posso voltar a comer tudo que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Aí ela engorda tudo de novo. O jejum não deu certo, o jejum não funcionou. O jejum intermitente é péssimo, aquilo lá não serve pra nada. Vamos fazer um low carb. Aí ela faz o low carb, emagrece. Eu preciso emagrecer 20 quilos. Aí ela vai, chega nos 10, ela empaca, não dá certo.
Aí ela Até vê porque que não o tá corpo dando certo. acostuma, né, Carol? Exato. O corpo vai acostumando e ele vai entendendo que aquilo é uma restrição para ele. Uhum. A gente volta na questão sobrevivência. Eu preciso armazenar porque eu não sei quando que vai vir comida de novo para mim. E aí ele diminui o tempo, que se você fosse emagrecer em 3 meses, aquela mesma quantidade, você vai aumentar para 4, 5. Por causa que o corpo vai vendo que aquilo não é o correto. Ah, low carb é péssimo, não faz low carb não que não dá certo. Vamos fazer um detox, vamos fazer dieta não sei das quantas, dieta do ovo, dieta do... É cada dieta que vai aparecendo que eu vou ficando cada vez mais doida. E aí só vai demorando, e a pessoa vai tentando uma coisa e ir atrás da outra e não consegue, porque não é o estilo de vida que ela quer fazer. Uhum. Tem que mudar todo um formato mesmo de como Todo um formato. conhecer, né? Assim, de como escolher comer, né? Você fala Exato. que é a frase é comer consciente, não é? Como que é a sua... É Sempre eu vejo o, você falando. eu falo comer do jeito certo sem sofrer, mas tem essa questão do comer consciente. Uhum. Você tá consciente mesmo ali do momento presente que você precisa comer, o que comer. Então, tomar água na quantidade certa, você evita de comer fora de hora. Se você respeitar a sua fome física, você vai comer nas horas que precisa. Se você for pela fome emocional, que é a vontade de comer, você vai estar sempre comendo alguma coisa. Porque a fome, a vontade de comer, você fala assim, é que nem criança, né? Ah, eu tô com fome, tem fruta. Não, eu não quero fruta. É. Otávio, achei dessa. Se você tá com fome, você vai comer a fruta. Se você tá com fome, você vai comer aquilo que tem. Então, a fome emocional é muito disso, é seletivo, tem que ser tal coisa. Então, não é uma fome. Então, isso não é fome, você tá com vontade de comer alguma coisa. Então, é um emocional. Essa fome emocional, tem a fome social. Então, vamos sair, vamos comer alguma coisa. Tá todo mundo comendo alguma coisa. Você tá com fome? Não, mas tá todo mundo comendo, você vai comer. Ah, tá todo mundo comendo tal coisa, eu vou comer isso. Tem até Nossa, mas você aquela- vai comer diferente, tá todo mundo comendo igual, você é a única que vai comer não sei o que lá. Tem até aquela história da Ari, né? Que ela foi na festa do irmão. Foi comer pizza. Na festa do irmão era pizza. E ela é viciada em pizza. E aí ela até comentou que parece que ela não queria ir porque ela tava, né, no momento de foco aí e alguma coisa assim, né, Carol? Aí a Carol falou, ué, mas você vai para o aniversário do seu irmão pra comemorar o aniversário do seu irmão ou você tá pensando em ir por causa da pizza? Ou não ir porque lá vai ter pizza e você tem que restringir um pouco mais de pizza. Você não é proibida de comer a pizza, né? Então tem todo esse... É os valores, né? Você coloca lá o peso e fala, meu, eu não preciso. É assim, você vai escolher. Parece que é a pizza que manda em você, cara. Tipo, nessa situação, né? Nem mais o irmão, é aquela coisa, não. Decide você que você vai. Aí você decide se você vai comer um pouco de pizza, você nem vai comer pizza, você vai abraçar as pessoas. É igual quando as pessoas falam, nossa, parece que quando eu tô de dieta, sempre tem festa de criança pra ir. Mas sempre vai ter festa de criança. A questão é você focar ou não se, né, a questão da dieta é mais peso pra você do que a Sim. comemoração do aniversário. E eu percebo isso muito lá em casa, porque eu tenho mais facilidade de comer bem. Eu gosto. Eu não tenho dificuldade. E a Carol já não. Ela não. Minha esposa não gosta. Ela fala, meu, não sei como você consegue amar comer salada. Eu não gosto de salada. E ela fala, né? Eu não gosto de salada. Eu amo salada. Só que a gente vê que eu tenho mais facilidade com essas escolhas e ela não. Ela, assim, ela até brinca com isso, né? Se eu preciso me adaptar com alguma situação, eu me adapto fácil. Aconteceu hoje isso. Vou dar um exemplo para vocês, assim, situarem. O Otávio, ele tem uma personalidade bem parecida com a minha, que é o meu mais velho. Então, ela ia sair, ela falou, Otávio, vou com o Heitor. Você quer ir? Aí ele, quero. Aí ele olhou para mim e falou, pai, você não vai? Eu falei, não, vou ficar aqui. Aí ele, o pai vai ficar sozinho? Aí ele fez uma conta na cabeça dele e falou, não, acho que eu não vou. Falei, não, mas Otávio, você quer ir ou você quer ficar comigo? Ele, não, eu quero ir. Eu falei, então vai. Porque o peso, pra mim e pra ele, o peso do outro pesa mais, né? E pra Carol, não. Ela até brinca, não, pra mim o meu peso é melhor do que na hora de tomar decisão. Então, acho que pra dieta conta muito isso, eu acho. Dieta, assim, né? Você comer. Vale mais o que eu quero, tipo assim, a minha vontade, ou eu não vou no aniversário, vou fazer uma desfeita, que as pessoas vão achar de mim, não sei o quê. Então tem tudo isso envolvido, né, na hora de decidir. Sim, por causa dessa questão cultural. E aí entra nessa questão de crenças, né, de tudo. A pessoa que tá acima do peso, que ela vê que ela tá ficando sem roupa, ela começa a evitar eventos sociais. Olha isso, é verdade. Porque primeiro que ela vai pensar o que as pessoas vão falar,
Ou todo mundo vai ficar me perguntando, ou vai ficar falando, nossa, você engordou, você engordou, você engordou. Segundo, que entra o fator roupa, porque ela fica limitada nas roupas, então ela começa a usar sempre as mesmas roupas. E na cabeça dela, as pessoas vão reparar que eu só tenho essa roupa. Então sempre tem o outro. O outro. Isso aconteceu comigo, depois do Léo, que a gente pôde comemorar mais, né, pós-pandemia e tudo mais. Todas as vezes que... Esse ano não deu esse gatilho, eu espero não dar. Mas todas as vezes, por exemplo, no outubro, novembro, o pessoal já começa a falar, vamos passar o Réveillon aonde? E aí eu, por 2 anos, eu falava, não quero ir. Mas não é porque eu não queria ir, é porque eu não queria ir, por exemplo, em algum lugar que eu tivesse que usar um biquíni. Eu não queria usar um short, né? Então isso daí também pesou bastante e é justamente essa questão. É muito legal a gente trazer clareza para isso, porque quando você começa a comentar, eu não imaginava que tinha isso, porque na verdade eu acho que isso acontece muito para mulher, mulher tem mais essa questão, eu acho, né? Não sei, tem homem também que eu sou um pouco, às vezes eu penso, essa roupa aqui vai ficar bem em mim e tal, mas acho que mulher tem mais essas questões, eu acho que trazer isso para a consciência é muito bom, né? Você falar, compartilhar, porque você vê, e até te perguntar, Carol, como que uma mulher, ou eu não sei, homem também, mas como que ele percebe que ele tem que contratar você? E isso já me deu vários gatilhos aí, tipo, olha, eu tô evitando agendas, não tô me sentindo bem com o meu corpo, eu tô triste com algumas situações, enfim. Mas como que a pessoa consegue perceber, olha, eu preciso de ajuda? Principalmente, assim, eu não gosto quando... Se fosse um momento ideal, quando a pessoa sentiu que ela precisa emagrecer. E não depois que ela fez todas as dietas e mais um pouco. Vou até usar uma frase de um amigo meu que ele fala assim, não é amigo, né? Eu aprendi com um amigo meu, mas a frase não é dele. Que a pergunta é assim, quando eu preciso mudar? Quando não for preciso. Porque você tem que mudar antes de ser preciso. Quando você precisa mudar, já passou da hora. Já passou da hora. É isso, né, Carol? Então, o momento ideal seria identificou, tô com uma dificuldade na alimentação, engordei demais, preciso emagrecer. Esse é o momento ideal. Mas se não for nesse momento, né, depois que ela tentou ali, mas que ela identificou esse entrave ali, que ela tá tendo essas dificuldades, que ela tá evitando sair por causa das roupas, por causa do peso, que as pessoas vão falar. E tem outros 2 fatores também que são muito marcantes e que as pessoas não percebem, porque acho que ela é mais fácil de evitar. Espelho e roupa. Espelho e fotografia, desculpa. Então, ela evita de se olhar no espelho. Se ela tem um espelho grande, ela evita de se olhar nesse espelho. Então, ou ela passa correndo, ou, enfim, ou ela arranca da parede, se ela puder, ela tira o espelho da parede. E fotografia. Ou ela tira as fotos, ou ela se esconde atrás de todo mundo para não aparecer na foto e aparecer só o rosto dela. Então, se tirar foto está incomodando, se olhar no espelho está incomodando, esse é o momento que a pessoa precisa identificar e procurar ajuda. Porque já está muito além da alimentação. Tá? Nessa questão mental e emocional. E eu não sei se a Viviane já faz, acho que já. Acho que foi na última sessão até, né? Carol, isso tá parecendo mais terapia do que atendimento nutricional. Foi. Legal. Eu acho que quando eu fiz terapia, a psicóloga falou pra mim, Rafa, 50% das pessoas fazem e 50% das pessoas deveriam fazer. Então, fica a dica, porque eu acho que isso é uma coisa assim, é consciência, né? Cara, você não precisa estar, isso é um caso já, eu acho que já até grave na minha cabeça, de alguém já se esconder e tal. Mas não esperar chegar nisso e, será que eu tô comendo bem? Faz uma consulta com a Carol e vê se tá certinho, né? Um outro momento, eu acabei falando, né, sem querer, mas a questão da roupa. Se você tá comprando sempre roupas cada vez maiores, esse também é um ponto que precisa ligar ali a anteninha. Porque isso eu aprendi na minha educação alimentar lá, que todo ano que passa você está sobrando, né, calorias, entre aspas, mas assim, está sobrando o que você está gastando. Então, daqui 5, 10 anos você vai ter um grande problema. Então, já começa a ver, acho que é um bom ponto isso aí, né, de você analisar os números. Talvez por isso, então, que muitas vezes a pessoa tem uma referência de 5 anos atrás.
Será? Tipo Que é assim, de falar, com 5 anos atrás eu tava assim, assado, é isso? Por exemplo, qual é a sua meta? Que nem Boa. a minha meta, por exemplo, com a Carol, é ter o corpo que eu tinha de 6 anos atrás. Isso. Porque o que acontece? Pelo menos eu aprendi assim. Você vai fazendo um cálculo, legal, esse ano eu vou comprar. Mas não é normal você comprar 42 e, no meu caso, né? O ano que vem 44, no próximo ano 48, não, isso não é normal. Não, O ideal é você manter, ou até, não sei, dependendo da sua atividade física, ir reduzindo. Mas a gente acha que isso é natural, e não é. E aí, quando você vai vendo a soma dos anos, É isso. daqui um ano, tem uma outra boa frase também, daqui um ano você vai desejar ter começado hoje, né? Exatamente. Fica a dica. E nessa parte da roupa, as mulheres têm mais esse hábito de usar roupa com muita lycra ou calça leg. Uhum. E a calça leg você não sente, porque ela vai laceando e você não sente que ela tá ficando apertada. Então, se você usa roupas que são nossa, a Adriana, se ela tivesse aqui, ela ia me ajudar. De corte, tá. Que ela é tipo de alfaiataria, ou calça jeans, que ela não se ajusta, não fica tão solta assim no corpo, você consegue falar, não, peraí, eu tô engordando demais, vou voltar. Então isso te ajuda também nesse sentido. Legal. Carol, agora me fala como que as pessoas conseguem te achar no Instagram, estão desesperadas. Depois desse papo, eu quero sair daqui já. Quando que é a próxima sessão? Como que as pessoas te encontram? Qual que é a rede social que você mais posta, enfim? A rede social que eu mais posto é o Instagram. Tá. Então é o @NutriCarol com K. Eu sou mais legal. Carol com K. Pra Carol Fernandes. Então, NutriCarol Fernandes. Boa. No Instagram. Tem no Facebook. Tem lá o meu Facebook, mas é mais fácil achar a minha fanpage também no Facebook, tá como NutriCarol Fernandes, que aí sempre eu acabo postando coisas lá na página. Então essa é a rede principal. Lá tem o direct, e então a pessoa pode mandar o direct e aí eu converso pelo WhatsApp, se for necessário. Legal, eu sei que você tem um kit de boas-vindas, lá tem todo um negócio legal. É lindo. Aí a Vivi já pode falar. Tem o pote. Pode dar spoiler? Pode. Pode falar o que é o mais presente. Tem fita métrica, tem potinho da gratidão, tem livro. Olha que legal. Que livro que vai? Pode falar ou não? É um livro da Angélica Cunha, Posso Falar ao Seu Coração. Legal. Não é livro de poema, mas eles são textinhos curtos com tema, por exemplo, sobre determinação, desafios. Legal. Então ela foi pegando ali coisas que ela foi escrevendo mesmo no dia a dia e ela resolveu reunir tudo num livro. Então é bem legal, traz legal. Essas reflexões gerais. Já começa uma pílulazinha ali de hábito de leitura, isso começa a mudar bastante, né? Bem legal. Vivi, onde o pessoal também te encontra lá para perguntar sobre a Carol, enfim, falar com você? Pode me encontrar no @bunker.adv. Se você não sabe, a gente não falou, mas a Vivi trabalha com patentes, né? E registro de marca. Isso. Boa. Bunker é bunker.adv. Show. Muito bem, gente. Quero agradecer. Já vamos marcar o próximo aqui, porque eu quero saber mais detalhes desse. Quem sabe a gente não grava contando o meu caso, já mostrando alguns resultados. Eu gosto, eu sempre fiquei nessa busca de emagrecer e tal. Eu acho super legal isso. De comer bem, na verdade, né? E vamos marcar o próximo com certeza. Vivi também está super convidada aqui. Sim. Gente, obrigado por você ter assistido até aqui. Deixa seu comentário. Na descrição a gente vai colocar todos os dados, tanto da Vivi quanto da Carol. Você mandar mensagem e é isso aí. Tá bom? Brigadão.